idade que a Comissão de Educação da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional se preocupa em levar conhecimentos tanto para os profissionais quanto para os acadêmicos, porque a gente sabe que é através do conhecimento que a gente consegue subir degraus da fisioterapia e principalmente beneficiar os nossos pacientes. Então a gente se preocupa, a gente tem essa responsabilidade com as boas práticas educacionais com todos aqueles que fazem parte da circunscrição do CREFITO 12. Atualmente, eu estou como coordenadora da Comissão de Educação, juntamente com os membros dessa comissão, doutor Maurício, doutora Laura e doutora Railana, e a gente se preocupa também em trazer profissionais que são referência em suas determinadas áreas, e eu sou muito suspeita para falar do palestrante de hoje, que é o doutor Igor Seric, no qual eu fui monitora dele há pouco tempo, né, atrás, não faz tanto tempo assim, Oi. mas eu tive a honra também de conhecê-lo desde a graduação, acompanhar o crescimento do Dr. Igor. Eu sempre digo para ele o quanto que eu sou fã do profissional, do pai, daquele amigo que de fato ele é. Então a gente não poderia deixar de estar presente aqui com ele, que também ele coordena a Câmara Técnica da fisioterapia em terapia intensiva, cardiorrespiratória, neonato do nosso conselho. Então, hoje vocês vão aprender muito com esse profissional que tem muito conhecimento, tem muita capacidade naquilo que ele faz. E aproveitando o ensejo que o professor Maurício começou, a gente vai ter, né, em setembro, outros momentos do Crefito 12 Educa, mas também teremos alguns outros momentos especiais, que já são em alusão ao Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, que se comemora em outubro. Então, nós vamos ter o nosso torneio esportivo, o Prêmio Valoriza, as inscrições para os voluntários Cuando más frío hace, me lavo la cabeza a la mañana de todas horas. com áudio ligado, Tengo un né? secador casi ni siquiera con el lindo. Alguém consegue identificar quem está com o áudio ligado? Eu acho que está com o áudio ligado. Ela Então, nós vamos desligou. ter Ela também desligou. as inscrições para os voluntários do Sírio, né, que vão abrir em setembro. Então, quem quiser participar conosco também, a casa é de vocês. E sem mais delongas, eu passo a palavra para o doutor Igor Seric, que vai abrilhantar essa nossa noite de hoje. Olá, pessoal. Muito obrigado, doutora Mariana, doutor Maurício. Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa aula online aqui, que, na verdade, é como que, assim, esse tema escolhido, né, é um tema que vem estando muito em alta, né, nesses últimos anos, principalmente na fisioterapia. E é por isso que eu escolhi falar dele e fico muito feliz de ver tanta gente interessada, né? 19 horas, né, de uma terça-feira, e bastante gente aqui interessada em aprender mais sobre o papel do fisioterapeuta nessa área de urgência e emergência. Como a doutora Mariana falou, eu estou atualmente, né, na Câmara Técnica de Fisioterapia e Terapia Intensiva, Cardiorrespiratória e Urgência e Emergência, que é um ambiente ali no CREFITO 12 que pensa estratégias para promover e para elevar o nível da fisioterapia nessa área. A gente ainda tem muitas deficiências no ensino nessa área, porque é uma área relativamente nova, né? A doutora Mariana aí falou que ela foi minha monitora, né, há pouco tempo, mas eu não tenho problema de entregar, não, a nossa idade, doutora Mariana. Eu sou formado há mais de 17 anos, vai fazer 18 anos que eu sou formado em fisioterapia, e atualmente, né, a gente tem uma fisioterapia bem diferente de 18 anos atrás. Tem pessoas que têm um olhar, digamos assim, um pouco pessimista em relação à área hospitalar, à área de urgência e emergência, UTI. Tem muita gente que fala de desvalorização. Eu posso dizer para vocês que nesses 17 anos de formado, eu só vi valorização
do fisioterapeuta nessa área, porque a gente veio de um ambiente ainda com pouca evidência científica, ainda com pouco conhecimento do que o fisioterapeuta fazia, para hoje em dia uma consolidação, né, do papel do fisioterapeuta. Então, cada ano que passa, mais e mais as pessoas estão entendendo o valor e o papel do fisioterapeuta na área de UTI, hospital, urgência e emergência, e também nas UPAs. Por exemplo, o que era impensável antigamente, hoje em dia, em algumas cidades, como por exemplo no Rio de Janeiro, já é obrigatório a presença de um fisioterapeuta em cada UPA. Por quê? E é isso que a gente vai tentar entender aqui, né? Por que que é tão importante nas salas de emergência, sala vermelha, sala de estabilização, sala de pronto-socorro, todo hospital, ou melhor, a maioria dos hospitais tem uma sala, né, que é própria para essa entrada de urgência e emergência, que é uma sala onde o paciente que está correndo risco de vida, ele é enviado para ir para aquela sala. Ele não passa pela triagem, digamos assim. Ou, se ele passa pela triagem, é uma triagem muito rápida, porque ele precisa ser logo atendido numa sala, que dependendo do local é chamado de sala vermelha, sala de estabilização, pronto-socorro, depende do hospital. E é justamente o papel estratégico do fisioterapeuta nesse ambiente, que é esse ambiente de urgência e emergência, que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? E aí, também abrir para dúvidas, para perguntas, porque o importante aqui dessa aula é que vocês compreendam e que vocês vão sanando as dúvidas em relação a tudo isso também, tá? Então vamos lá. Me digam se passou o slide aí para vocês. Passou. Passou? Ótimo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender e tem que responder é o que faz um fisioterapeuta na emergência. A gente pode pensar na fisioterapia como uma profissão de reabilitação funcional. Então, a gente pensa numa fisioterapia pós-operatória, numa fisioterapia para tratar algo crônico, ou então até mesmo coisas agudas. Mas a gente pensa muito na fisioterapia na clínica, na própria UTI, que o paciente já está estabilizado, digamos assim, né? Numa enfermaria, que o paciente está tratando. Então, a gente pensa na fisioterapia muito como uma proposta de reabilitação. E tá certo, é isso mesmo. A fisioterapia, ela nasce da proposta de reabilitação funcional. O que é reabilitação funcional? É você pegar uma disfunção, ou seja, uma função orgânica, né? Alguma função orgânica que está deteriorando ou ela pode deteriorar, e você age para evitar essa deteriorização ou para recuperar o que já foi deteriorado. Então, a gente tem na fisioterapia diversas situações em que você pode evitar uma deterioração daquela função, daquele órgão, e outras situações que você pode reabilitar. Na emergência, nós temos um ambiente crítico que faz com que vários órgãos, várias situações estejam propensas à deterioração. Ou seja, a gente pode ter uma emergência ortopédica, a gente pode ter uma emergência, por exemplo, a doutora Mariana trabalha com muitas emergências vestibulares, né? A minha mãe mesmo, uma vez foi paciente dela, e a situação que a minha mãe estava enfrentando era uma emergência, né? Ela precisava de atendimento naquela hora, ela ia para a Unimed, ela ia para o pronto-socorro, né? Ela ia para uma situação de emergência, né? E no atendimento de uma fisioterapeuta, ela pôde sair daquele quadro, né? Que eu não sei o nome, mas a doutora Mariana sabe, né? Que era uma emergência vestibular. Era algo que não estava deixando ela conseguir nem ficar de olho aberto. Ela não conseguia nem se movimentar. Então, o fisioterapeuta ele age em situações de emergência das diversas maneiras. Emergências ortopédicas. Vocês não viram nas últimas Olimpíadas, né? Teve até uma reportagem mostrando que em quase todos, para não dizer todos, né? Os esportes tinham um fisioterapeuta na beira do campo, na beira da quadra. Ou seja, sempre tinha um fisioterapeuta junto com a equipe médica ali, ao lado do ambiente esportivo. Por quê? Porque no esporte nós temos muitas emergências também que precisam ser resolvidas naquele momento.
E o fisioterapeuta naquele local, ele consegue resolver situações emergentes, né? Situações ortopédicas, enfim, de diversos tipos de reabilitação naquele momento, diversos órgãos, né? Eu vou focar na minha área, né? Eu não tenho aqui expertise para falar de reabilitação vestibular, reabilitação ortopédica na parte mais, como por exemplo o doutor Maurício tem, né? A minha especialidade é a parte respiratória, a parte de terapia intensiva, a parte de urgência e emergência voltado para a condição cardiorrespiratória e pela reabilitação funcional intra-hospitalar. Então, é esse foco. Mas eu queria aqui no início deixar bem claro para vocês que o fisioterapeuta ele age em diversas partes da urgência e emergência. E não só urgência e emergência hospitalar. Tá? Acabei de dar 2 exemplos aqui para vocês, né? Urgência e emergência numa clínica de reabilitação vestibular e urgência e emergência no esporte. Então, tem várias possibilidades da atuação do fisioterapeuta na urgência e emergência. Tá bom? E aí eu vou falar, claro, né, da minha área de aprofundamento, de especialidade, de conhecimento mesmo, por já trabalhar com isso. Né? Então, eu já trabalho, desde que eu me formei, fui fazer residência em São Paulo, no HC, e desde lá trabalho em hospitais, trabalho em salas de urgência e emergência. Atualmente, eu trabalho no maior pronto-socorro da nossa região, que é o pronto-socorro municipal da 14 de março, né? Sou fisioterapeuta responsável na UTI de lá e também já trabalhei na sala vermelha, numa outra sala que a gente tem lá chamada sala laranja, que é uma sala de suporte à sala vermelha. Então, essa experiência foi me dando uma clareza do que o fisioterapeuta faz nesses ambientes. E não podemos ter uma noção errada, né, da nossa atuação, porque muitas vezes as pessoas que estão ali, né, nesse ambiente, elas percebem, né, que o profissional ele está meio perdido sobre o que ele pode ou não pode fazer e acabam passando para o fisioterapeuta, né, responsabilidades que não é dele. Então, aqui a gente vai falar propriamente o que é de nossa competência, o que a nossa capacitação, né, na graduação, na especialização, o que a gente pode favorecer um paciente nesses ambientes. Então, nas emergências respiratórias, a maioria, né, que a gente encontra nesses ambientes, são emergências respiratórias, pacientes com insuficiência respiratória aguda, insuficiência respiratória crônica, pacientes com desconforto respiratório. Então, dos diversos tipos de emergências respiratórias, a primeira coisa que o fisioterapeuta nesse ambiente ajuda a fazer é identificar o paciente que está com desconforto respiratório, do paciente que, além do desconforto respiratório, precisa de oxigênio, diferenciar do paciente que está em insuficiência respiratória, mas tem indicação para uma VNI, diferenciar esse paciente se ele não tem indicação para VNI, mas tem indicação para intubação orotraqueal. Ou seja, a presença do fisioterapeuta numa situação de emergência respiratória vai dar expertise naquele momento para que seja identificado o que está acontecendo e o que deve ser feito. Olha só, veja bem, isso tudo que eu falei aqui para vocês pode muito bem ser feito pelo médico, pode muito bem ser feito pelo enfermeiro. Só que se alguém que está aqui nessa aula já trabalha em urgência e emergência, se alguém que está aqui já teve experiências em salas vermelhas, em atendimento de emergência respiratória, sabe que naquele ambiente, muitas vezes, o fisioterapeuta é o profissional mais capacitado para falar sobre titulação de oxigênio, indicação de VNI e até indicação ou não de intubação orotraqueal, gente. Eu falo isso, como eu disse para vocês, baseado na experiência que eu tenho, trabalhando em diversos hospitais públicos, privados, público estadual, municipal. Então, é baseado naquilo que eu vivencio. Não é diminuindo nenhuma profissão, nem dizendo que eles deveriam, né? Enfim,
se especializar mais ou ter mais competência. Mas o ambiente da urgência e emergência, gente, é um ambiente de entrada de muitos profissionais. Então, muitas vezes, o ambiente de urgência e emergência é um ambiente de entrada do médico. O médico se formou e ele começou a dar plantão ali na urgência e emergência. O enfermeiro ali se formou, né, e está ali dando plantão na urgência e emergência. Até que o enfermeiro, né, já tem enfermeiros ali mais capacitados, mais com pós-graduação, especialização. Mas o médico, normalmente, o médico da urgência e emergência é um médico ainda que está ali no início da sua carreira. Então, a gente tem ali naquele momento, naquela situação, né, muitas vezes uma visão um pouco mais aprofundada, um pouco mais técnica, né, em relação a indicações que são indicações médicas, como, por exemplo, a indicação de entubar um paciente ou não. Quantas vezes o médico já veio para mim e perguntou: o que que tu achas? Que eu entubo ou não entubo? E eu falei assim, doutor, a minha opinião é essa, por causa disso, 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 disso. Mas eu preciso que o senhor, né, faça a sua avaliação. Eu preciso que o senhor também dê a sua opinião, para que não seja, né, de responsabilidade única do fisioterapeuta aquela opção de entubar ou não o paciente. Desculpa, eu talvez vá tossir algumas vezes, eu estou me recuperando de uma gripe, né, uma gripe bem forte. Então, me perdoe. Então, a gente tem, nesse ambiente, um ambiente propício para a nossa atuação técnica específica ali, né, de indicação de titulação de oxigênio, de indicação de VNI, de indicação ou não de intubação. E isso tudo é baseado num conhecimento que nós temos de fisiologia, por isso que eu sempre bato com meus alunos, eu também sou professor há mais de 10 anos, então eu sempre pego no pé dos meus alunos que querem estudar ventilação mecânica, urgência e emergência, querem trabalhar nessa área, que eles precisam dominar fisiologia e fisiopatologia. Porque você precisa saber o que está acontecendo naquela via aérea, você precisa saber o que aquele paciente provavelmente vai apresentar em relação à fisiopatologia própria daquela doença que ele tem, para poder ter uma decisão mais acertada sobre o que você vai fazer. Para que a gente não fique no chute, não fique dando conduta baseada em achismo. A gente precisa se basear em fisiologia e em evidências científicas, né? E isso, o fisioterapeuta, ele tem se acostumado a fazer, né? Uma das grandes dos grandes avanços que eu vi nesses 18 anos de fisioterapeuta foi ver que os fisioterapeutas hoje em dia, eles estão muito mais preocupados em estarem baseados em evidência, gente. Gente, há 15 anos atrás, 18 anos atrás, né, era tudo na base do achismo. Era tudo porque o fulano falou, o meu professor falou, aquele ali falou, e aí eu estou fazendo. Hoje não. Hoje as pessoas elas vão atrás da informação, vão atrás da evidência científica. E isso é importantíssimo, né? Principalmente para quê? Para que a gente saiba isso aqui, ó. Primeira coisa, né? Primeira coisa que no ambiente de urgência e emergência o fisioterapeuta começa a fazer quando ele está inserido nesse ambiente. E aí, aqui eu englobo tudo, né? As salas de vermelha de hospital, as UPAs, porque os pacientes que chegam em emergência respiratória nas UPAs, eles muitas vezes chegam graves também, né? Então, os efeitos deletérios do oxigênio, a titulação do oxigênio, esse olhar de que o oxigênio também pode fazer mal, é um olhar que muitas vezes só o fisioterapeuta tem nesses ambientes, gente. Muitas vezes só o fisioterapeuta tem o olhar de que o oxigênio pode fazer mal. E por que o oxigênio pode fazer mal? Porque ele aumenta espécies reativas de oxigênio, que é o principal efeito negativo, ou seja, existe uma consequência do uso indiscriminado do oxigênio que faz com que a célula, né, faça um processo de apoptose, ou seja, quase que um suicídio celular. A célula vai se matando, digamos assim, né? E é o principal efeito negativo, ou seja, você tem morte celular por conta do aumento das espécies reativas de oxigênio devido ao uso indiscriminado do oxigênio. Você pode ter a telectasia de absorção, que é a substituição do nitrogênio dos alvéolos. Vocês sabem que o ar que a gente respira tem apenas 21% de oxigênio. A maior parte do ar que a gente respira é nitrogênio.
Ou seja, quando o ar entra, o oxigênio é absorvido, mas ainda fica ar lá dentro do alvéolo, né? O nitrogênio, que causa essa pressão, né, que mantém o alvéolo aberto. Se eu dou excesso de oxigênio e o meu corpo começa a absorver todo esse oxigênio, eu posso ter unidades alveolares que vão começar a colapsar, a fechar. Então, eu tenho também, né, um outro efeito deletério, que é uma atelectasia por excesso de oxigênio. E também o impacto em condições agudas. Olha só, gente, o oxigênio em excesso ele pode agravar isquemia em AVC e infarto agudo do miocárdio. Duas situações clínicas que são, assim, chegam em quantidade muito grande nas salas de urgência e emergência. Infarto e AVC. E se esse paciente, o que antigamente era feito, né, hoje ainda é feito em alguns locais, mas antigamente muito mais, se colocava oxigênio independente da saturação no paciente com AVC e infarto. E hoje em dia, com acompanhamento ao longo dos anos desse tipo de conduta, hoje em dia a gente já sabe que oxigênio em excesso nesse tipo de paciente pode agravar a isquemia, ao invés de melhorar a oxigenação. E esse tipo de conhecimento, gente, é um conhecimento que, infelizmente, muitos profissionais que trabalham nessas áreas não têm. E o fisioterapeuta, por estar mais, como eu posso dizer, mais atento a isso, tanto é que vocês estão aqui estudando isso, estão aqui, né, dispensando tempo para aprender sobre a atuação na urgência e emergência, vocês começam a entender, a aprender isso desde o início. E aí a nossa mente, a nossa cabeça, ela já vai para um ambiente desse de olho no oxigênio, de olho na real indicação do uso do O2. E aí não existe esse negócio de, chegou com falta de ar, coloca oxigênio. Chegou com falta de ar, né? Coloca uma máscara, coloca uma macro. Isso não existe. Isso é uma conduta. E preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Preste atenção. Presta bem atenção. Colocar oxigênio de maneira errada, mal indicada, é uma conduta que acontece todos os dias, na maior parte das salas de urgência e emergência. Isso eu falo não só baseado na minha experiência, porque eu tenho, né, a minha experiência prática, presencial, aqui em Belém. Né? Apesar de já ter atuado em São Paulo também, a minha experiência massiva mesmo é aqui em Belém. Só que, por eu estar bem ativo na internet, eu tenho também contato com muitos profissionais ao redor do Brasil. E em qualquer região do Brasil, gente, as salas de urgência e emergência estão cheias de indicações erradas de oxigênio. Oxigênio colocado porque o paciente está com falta de ar, mas saturando 98. Oxigênio lá porque o paciente disse que precisa de oxigênio, mas satura 99. Ou seja, o oxigênio acaba sendo indicado por um critério visual, um critério do que o paciente te relata, que ele precisa de oxigênio. Desde quando é o paciente que sabe quando ele precisa ou não de oxigênio? Não é o profissional que sabe quando o paciente tem hipoxemia ou quando ele não tem? Então, essas recomendações que eu coloco aqui para o uso seguro do O2, muitas vezes é o fisioterapeuta que vai levar e fomentar isso nesse ambiente de urgência e emergência. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na sala vermelha de um hospital, não tinha fisioterapeuta e começou a ter fisioterapeuta na sala vermelha e eu comecei a trabalhar lá junto com dois colegas e a gente começou a tentar implementar como que um estudo do antes e depois em relação ao gasto de oxigênio, né, naquele ambiente. Porque a gente percebeu que com a entrada da fisioterapia ali, muitos pacientes que antes ficavam com oxigênio o dia inteiro, às vezes 2, 3 dias, 5, 10 litros por minuto de oxigênio. Olha o gasto que é, gente. Um paciente, 10 litros por minuto o dia inteiro com aquele oxigênio. E a presença do fisioterapeuta detectou que ele não precisava e retirou aquela interface, desligou o oxigênio. Ou então o paciente entubado, que ficava com uma FO2 de 100%.
de oxigênio. E com a presença do fisioterapeuta, as FO2 começaram a ficar mais baixas. Muitos pacientes ficando com 21% de FO2, ou seja, sem necessidade de adicionar oxigênio, mesmo estando entubado. E a gente tentou fazer esse estudo do antes e depois, só que a gente foi desanimado pela própria gestão do hospital, pelos enfermeiros que estavam lá há mais tempo, né? Porque naquele momento ali, né, a gente estava tentando mostrar que a economia de oxigênio ia gerar uma economia para o hospital. Só que a gente descobriu que o contrato, né, com a distribuidora de oxigênio era um contrato fixo, naquele valor. Ou seja, era um negócio que eles tinham lá que não adiantava a gente reduzir o oxigênio porque eles iam continuar com aquele contrato, digamos assim. Mesmo assim, mesmo assim, você não, a gente não conseguiu, digamos, economizar dinheiro propriamente dito naquele momento por conta dessa situação, mas a gente conseguiu diminuir e demais, né, os efeitos deletérios do oxigênio. Então, não é só, né, a economia monetária, né, a economia financeira, não é só uma economia ali de dinheiro para o hospital. Você tem também, né, a diminuição, né, você tem aquilo que você evita os efeitos deletérios do oxigênio naqueles pacientes. Só que se você pode unir isso a um fator de economia para o hospital, e claro, se você consegue, né, nesse caso era uma situação pública, né, é mais complicado esses contratos públicos, mas na instituição privada, né, nos hospitais particulares, quando você consegue provar que a equipe de fisioterapia ela está gerando, né, uma diminuição de custos para o hospital, você consegue ali começar a barganhar outras contrapartidas, né, de aumento salarial, de mais valorização. Você precisa mostrar que a sua presença, que o fisioterapeuta naquele ambiente, ele gera para o hospital um fator positivo financeiramente, inclusive. Claro que o nosso foco primeiro é o paciente, mas você sabe que o hospital ele é uma empresa. Ele precisa de um lucro ali para se manter também. Então, você mostrar que a sua presença naquele ambiente é uma presença que gera, né, diminuição desse gasto com oxigênio, isso é muito, muito importante também. Tem perguntas aqui no chat? Pode perguntar, que eu vou ler aqui. Sancler quer fazer uma pergunta? É, tá dando para me ouvir? É que eu prefiro. Assim, Boa noite. pode É que eu falar. prefiro Pode falar. fazer. Eu acho que fica melhor eu colocar por aqui. É em relação mesmo à prescrição da oxigenoterapia, né? Que fica a cargo da categoria profissional, né? Porque, assim, hoje eu me peguei lá no hospital, e que eu faço residência no Metropolitano, né? Pela UEPA. E aí, daí, era um caso de uso de forma, assim, indiscriminado, sem evidência científica, na verdade, para tratar pneumoencéfalo, né? Porque alguns neurocirurgiões trazem essa recomendação, só que, tipo, num catéter nasal de 5 litros por minuto, que não é nem um alto fluxo, é baixo fluxo, variável, sendo que o paciente já estava 48 horas, estava na UTI já, não estava na sala de emergência. E aí eu cheguei pro residente neuro e perguntei: olha, será que não é válido a gente reavaliar essa oxigenoterapia de forma correta? Porque o paciente está saturando 100%, tá com uma gaso ok, a gasometria ok, até com uma hiperoxemia, né? Com os efeitos já deletérios do uso irracional do oxigênio, já fazendo bradicardia, já mexendo toda na hemodinâmica, sendo que o paciente não tinha nenhum problema respiratório, não estava necessitando. Tanto que teve momentos que ele foi retirado do catéter, né? Só que a equipe, não, manda voltar porque a neurocirurgia. Aí eu me pergunto. Quando a autonomia da gente não sei também quem colocou, se foi a própria equipe da neuro que colocou lá nele, ou se foi a enfermagem, ou físio, não, porque quando eu cheguei o paciente já estava. Mas discuti o caso e tentei mostrar para
para eles os efeitos deletérios, né? Tanto que a TC de controle de crânio não mostrou melhora nenhuma, né? Porque, tipo assim, Não vai mostrar, não vai mostrar. a evidência científica é muito baixa, é relato de casos e é alto fluxo, sendo que o paciente estava em um cateter nasal de 5 litros por minuto. E aí, como é que a gente, enquanto fisioterapeuta, deve se posicionar? Sim, eu me posicionei, mas em relação à autonomia e à questão da prescrição mesmo da oxigenoterapia, porque acaba que fica algo que o enfermeiro pode colocar lá, o físio pode colocar, o neuro pode colocar, e aí fica muito assim, o pessoal coloca e esquece, né? Não se tem uma Excelente. reavaliação. Excelente, excelente pergunta, porque essa é uma dúvida prática do dia a dia, como você falou, aconteceu hoje, né? Acontece, sempre acontece comigo, né? Já aconteceu algumas vezes comigo essa mesma situação, tá? E aí aqui fica claro uma coisa, a gente precisa entender que cada instituição ela tem as suas regras, os seus protocolos, né? Mas a maior parte das instituições acaba fazendo com que certas condutas, como a oxigenoterapia, né, a ventilação mecânica, né, sejam condutas compartilhadas. Ou seja, é uma conduta em que o médico, o enfermeiro e o fisioterapeuta têm competência para fazer, para atuar. Então, ventilação mecânica, oxigenoterapia, a própria mobilização do paciente, virar decúbito, né, elevar a cabeceira, tirar o paciente do leito, são condutas compartilhadas. Você não pode impedir o médico de titular oxigênio, nem ele pode impedir você, né? Só que, claro, chega um momento em que na reunião multidisciplinar, na situação ali do controle dessas coisas, a ventilação mecânica e a oxigenoterapia, elas acabam ficando a cargo oficial, digamos assim, né, original, né, do médico. Então, querendo ou não, é, a última palavra em relação a se aquele oxigênio vai ficar ou não naquele paciente seria do neurocirurgião, certo? Só que eu vou te falar uma coisa, conhecendo esses ambientes, conhecendo, né, a urgência e emergência, conhecendo isso tudo. Cara, eu nem pergunto para ninguém, eu vou e tiro, entendeu? Eu não pergunto quem colocou, quem não colocou, né? Se o paciente está com oxigênio sem indicação, sem evidência científica, sem, eu vou lá e tiro. E eu tiro sem perguntar, que é para não gerar nenhum tipo de discussão infundada. Porque muitas vezes você vai perguntar para o neurocirurgião, perguntar para o residente de neurocirurgia, e ele vai querer sair por cima, como se aquilo fosse uma competição, e não é uma competição. Aquilo é a vida do paciente, entendeu? Então eu não pergunto, eu vou lá e retiro. E aí sim, se vierem me perguntar por que que eu retirei o oxigênio, aí eu digo que é porque não tinha indicação. Aí se a pessoa vier, não, mas tem, porque falou tal, tal. Não, mas não tem, eu não conheço. Se você puder me mostrar, né? Se isso for adiante, Sancler, se a pessoa quiser colocar e ela for realmente, né? Eu nunca indico você entrar num confronto. Você evolui que não tem indicação, que não indica, mas que a pessoa tal, o enfermeiro tal, o doutor tal, quis colocar. Entendeu? E aí o que que acontece? Muda o plantão, eu tiro. Não tem história, eu tiro. Por quê? Porque está sob minha responsabilidade também, né? E assim, é uma situação que deve ser lidada de maneira muito tranquila. Como eu falei para vocês, eu não indico o confronto, mas você precisa ter autonomia, tranquilidade, né, de saber que isso também compete a você, né? Então, claro, se institucionalmente tiver um protocolo institucional de que aquele paciente vai ficar com oxigênio quando ele tiver pneumoencéfalo, aí você não pode fazer nada contra. Você quer dizer, você pode fazer, você pode entrar com um pedido contra aquele protocolo institucional, mas aí já é via gestão, já é uma coisa um pouco mais. Como eu sei que não é o caso, não tem nenhum protocolo que eu conheça, pelo menos institucional, que fale sobre isso, né? Eu tiro. Eu tiro oxigênio nessas indicações, né? Tento ali falar, colocar, né, aquela falta de evidência científica quando vem me perguntar, né? Mas é aquele negócio. Teve uma vez que eu já fiz o seguinte:
estavam com esse negócio lá de colocar o catéter, né? A paciente tinha catéter, que tinha pneumocéfalo, não sei o que e tal. Só que era uma área de uma sala de urgência que o médico ele só passava, olhava o paciente e ia embora. O neurocirurgião passava, olhava. E aí, uma vez, a gente tirou o catéter desse paciente, o neuro pegou, passou e falou assim: coloca o catéter nele, bora ver se melhora, não sei o que e tal. E aí eu falei para o enfermeiro, eu falei, enfermeira, não tem evidência nenhuma disso, né? Não, mas ele pediu, não sei o quê, eu concordo contigo, Igor, mas o médico vai ficar me enchendo o saco. Às vezes, gente, as pessoas elas fazem coisas para que não encham o saco delas. Mas, gente, que tipo de profissional é você, né? Que para não encherem o seu saco, você faz uma coisa errada. Aí o enfermeiro colocou lá o cateter de O2, eu falei, tá bom, enfermeiro, coloca lá. Aí eu peguei e desliguei o fluxo. Aí o paciente ficou com o cateter e com o fluxo desligado. Por quê? Por que eu faço isso? Porque eu sou chato? Porque eu quero intriga? Não, gente, porque eu estou pensando no paciente. Eu não quero saber o que o enfermeiro está pensando. Eu não quero saber o que o médico está pensando. Eu quero saber o que é o melhor para o paciente. E a gente só consegue ter essa posição, a gente só consegue se posicionar assim, se a gente tiver clareza, certeza daquilo que a gente está fazendo. Eu poderia discutir uma hora com aquele profissional, com o neurocirurgião, e mostrar para ele, por A mais B, que cientificamente não tem cabimento daquilo, daquela. Então, essa segurança a gente só vai ter se a gente realmente for atrás, estudar, tiver os documentos ali em mão, né? Inclusive, né, eu aproveito esse ambiente aqui, esse momento, para falar para vocês que a Câmara Técnica, ela está lançando agora, foi lançada agora semana passada, se vocês acompanharam nas redes sociais do Crefito, o Manual de Boas Práticas Hospitalares. Justamente por quê? Porque existe muito conflito nessa área. Muito conflito com médico, enfermeiro, em relação ao que a gente pode, o que a gente não pode. E o Manual de Boas Práticas, gente, ele vem baseado em legislação, em acórdãos, em resoluções. Então, é um documento que está disponível para todo mundo que quiser. Se vocês quiserem, pode me mandar uma mensagem lá pelo meu Instagram, tá? @IgorSeric, que eu envio para vocês o link do manual, né? E aí a gente pode também discutir alguns casos práticos, alguns casos que vocês passam, né, no dia a dia, como o Sancler trouxe. Tá bom? Então, olha aqui, as recomendações para o uso seguro do O2. A primeira já responde isso, Sancler. Usar apenas em caso de hipoxemia comprovada. Não se usa oxigênio para nenhuma outra coisa, a não ser hipoxemia comprovada. Tá? Monitorizando a saturação para determinar a necessidade. Ou seja, às vezes até se coloca oxigênio de maneira certa, mas se deixa por muito tempo, gente. Olha esse último ponto aí do slide. Desenvolver um plano de desmame da oxigenoterapia, gradualmente reduzindo o fluxo de oxigênio conforme tolerância do paciente. Quem tem essa visão é o fisioterapeuta. Deveria ter o médico, deveria ter o enfermeiro também essa visão. Mas nesse ambiente de urgência e emergência, quem tem essa visão é o fisioterapeuta. Ponto. Essa é a realidade, gente. Então, evitar o uso indiscriminado de oxigênio, porque ele é prejudicial para os pacientes. Utilizar os dispositivos adequados. Também o fisioterapeuta que tem especialização, muitas vezes, em saber, né, o dispositivo adequado para aquela situação. Você tem que usar um catéter, você tem que usar uma máscara, você tem que usar uma máscara com reservatório. Como que se usa uma máscara com reservatório da maneira correta, né? Então, é importante isso, mas é a fisioterapia que se atualiza nisso. É a gente que se atualiza nisso, não adianta. Inclusive, dando uma dica aqui para vocês que já trabalham em hospital, né? Criem cursos de treinamento em oxigenoterapia dentro do ambiente hospitalar. Reúnam a equipe de fisioterapia e falam, gente, vamos programar um curso de educação continuada, de treinamento para a equipe, porque isso valoriza demais também a atuação de vocês e vocês mostram ali como que a fisioterapia ela tem um olhar especializado e aprofundado nessa situação, tá? Aqui eu deixo para vocês também um fluxograma, né? Um organograma aqui que está no Profísio, que fala mais ou menos ali, né, de maneira muito simples, né, a indicação ou não e de como iniciar a oxigenoterapia, tá bom? Então, tem aqui, né, saturação de pacientes
hipercápnicos e não hipercápnicos. Por quê? Porque a gente sabe que o paciente que já é retentor crônico, né, até 88 de saturação, ele não precisa de oxigênio, né? Olha aí, saturação acima de 88, se ele é um retentor crônico, se ele é hipercápnico já, DPOC, obeso mórbido, saturação acima de 88 para ele, não precisa de oxigênio, né? Já o paciente que não tem essa hipercapnia crônica, né, abaixo de 92, você já pode iniciar ali com cânula nasal, 2 litros por minuto, 4 litros por minuto, e vai ajustando a oferta para chegar no alvo. Qual é o alvo da nossa saturação? 92 a 96. Não é 99, gente. Não é 98, 99 de saturação. O alvo de saturação é de 92 a 96. Isso agora mais recente, né? No último guideline de oxigenoterapia. Sociedade Europeia, Sociedade Americana, todo mundo já tem muito bem elucidado isso, de que a saturação, ela não precisa estar em 98, 99 para o paciente estar bem oxigenado. Muito pelo contrário, muitas vezes, quando o paciente tem 99 de saturação com oxigênio, ele já está fazendo hiperoxemia. E isso é deletério para esse paciente, certo? E aqui esse fluxograma vai mostrando, né, até quando considerar usar a ventilação não invasiva, quando não usar. Se você também quiser ele, me manda uma mensagem lá depois no Instagram. E outra situação, né, da atuação da fisioterapia nesse ambiente, fisioterapia na intubação orotraqueal. Todo mundo sabe aqui que fisioterapeuta não intuba, né, gente? Não intuba, apesar de que em algumas situações críticas, alguns profissionais até, uma vez eu passei por uma situação, uma médica virou para mim, ela não estava conseguindo intubar, e eu estava tentando ajudar ela, posicionando o paciente, e ela no desespero virou para mim e falou assim, quer tentar? Eu falei, não, doutora, eu quero tentar, porque não é da nossa expertise, né? É antiético eu tentar intubar um paciente, né? Ah, mas de tanto ver intubação, tu não saberias, né, tentar. Não interessa. Eu posso até saber, eu não sei porque eu nunca tentei, né? Mas mesmo que eu soubesse, né, a minha profissão ali que eu estou exercendo é de fisioterapeuta, eu não tenho expertise clínica para intubação, gente. Então não viajem. Eu vejo alguns colegas, às vezes, que ficam treinando intubação, né, em situações assim de aprendizado dos médicos. Não tem porquê. Né? A gente tem que saber o ambiente e a situação ali da intubação orotraqueal, né? O que tem que acontecer para que o paciente seja bem intubado, a posição correta da cabeça, a posição correta, né, do médico, a oxigenação adequada, né, uma hiperoxigenação prévia, se necessário. Então, assim, essa parte estrutural do ambiente ali, né, você está inserido nisso. Então, você já deixa o ventilador ajustado previamente. Você pode usar o ambu para ventilar esse paciente enquanto o médico está intubando. Você pode ajudar a posicionar a cabeça do paciente, ajudar a posicionar a traqueia. Então, tem várias situações ali nesse ambiente de intubação orotraqueal que o fisioterapeuta ele age. E qual é a real responsabilidade do fisioterapeuta aí? É manter a via aérea do paciente, né, PERV ali no sentido de bem posicionada e o paciente bem ventilado. O paciente bem oxigenado e bem ventilado. Por quê? Lembra lá do início da aula? Eu estou pensando em evitar uma deterioração de uma função, que é a função respiratória. E estou também nesse momento pensando ali, né, em já começar naquele processo de intubação uma reabilitação respiratória, que começa como? Começa por intubar o paciente de maneira adequada, no caso o médico, ajudar ele, né, naquele momento, de maneira que o paciente não sofra hipoxemia, não sofra lesão. Então, não demore a intubação, né? Então, tudo que você puder fazer para tornar aquele ambiente da intubação orotraqueal mais seguro para o paciente, a sua atuação como fisioterapeuta vai estar sendo perfeita. Certo? Deu para entender? Ficou claro aqui a ação do fisioterapeuta durante a intubação? Ele fica atento à ventilação do paciente. Se o paciente está ventilando, se o paciente está oxigenando, se o ventilador está pronto, está testado, está configurado. Como é que eu configuro o ventilador para receber o paciente que vai ser intubado? Né? Como é que eu configuro? Tanto faz o modo, em PCV ou VCV, porque não existe superioridade
né, no modo ventilatório, na admissão ali do paciente. Então, você pode receber o paciente tanto em pressão controlada como em volume controlado. Isso vai da sua expertise clínica, do protocolo institucional, né? Volume corrente ali em torno de 6 a 8 ml por quilo. Se você for receber em pressão controlada, você vai ajustar uma pressão para atingir esse volume corrente. E aí, claro, né, você só vai saber depois de adaptar o paciente na ventilação mecânica quanto que aquela pressão está fazendo de volume, e aí você vai ajustar a pressão. Então, você coloca uma pressão ali de 12, 14, 15, e assim que você conectar o paciente no ventilador, você ajusta a pressão para atingir o volume corrente-alvo, que é esse volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, para começar a ventilar o paciente, tá, gente? O tempo expiratório ou fluxo, né, ali entre 0,8 a 1,2 segundos, normalmente eu indico deixar ali 1 segundo, e depois também que o paciente tem a ventilação instalada, você verifica se esse 1 segundo de tempo expiratório está adequado para o paciente. A PIP em torno de 5, se for um paciente que não mostra necessidade de aumento de PIP, como, por exemplo, um paciente edema agudo de pulmão, que você já pode receber com uma PIP um pouco mais alta, tá? Frequência respiratória também normal, entre 12 e 18, né? FO2 você recebe em 100%, porque você não sabe se naquele momento da intubação exatamente, né? Ou se o paciente está vindo transportado de outro lugar e você vai receber ele ali na ventilação, você não sabe se ele sofreu uma hipoxemia, se ele está hipoxêmico, muitas vezes não tem como saber. Então, eu recebo o paciente com 100% de FO2, mas assim que ele é conectado na ventilação, eu começo a reduzir esse FO2. Para quê? Para que eu atinja, presta muita atenção aqui, na menor FO2 possível para manter a saturação acima de 92. Então, não existe isso de você admitir o paciente com 100% de FO2 e manter ele lá. Olha, eu trabalhava numa sala vermelha, gente, que tinha fisioterapeuta só durante o dia. Então, os pacientes que eram intubados durante o dia, né, a gente recebia ele com FO2 de 100%, mas em 10 minutos o paciente já estava com FO2 de 40, 30, às vezes de 21%. E quando o paciente era intubado à noite, a gente chegava de manhã para o plantão, 7 horas da manhã, o paciente ainda estava com FO2 de 100%. Foi intubado 9 horas da noite. E 7 horas da manhã ainda estava com 100% de FO2. Olha o gasto desnecessário, olha o dano que você faz àquele tecido pulmonar por manter uma FO2 desnecessariamente alta, só porque não teve essa visão de titular a FO2 assim que o paciente é intubado. E a gente titula como a FO2, gente? Olhando a oximetria, saturação periférica, não precisa nem esperar a gasometria. Se a saturação periférica não tiver funcionando bem, se tiver com má perfusão do paciente, enfim, não tiver uma leitura fidedigna, né, da saturação periférica, aí sim você pode esperar a gasometria para titular essa FO2, certo? Mas aqui é muito importante, gente. Receber o paciente com 100% de FO2, vai reduzindo para titular esse O2 no menor nível possível para a saturação ficar acima de 92. Sensibilidade, uma sensibilidade que não gere alto disparo, nem disparo ineficaz, mais ou menos ali menos 2 centímetros de água ou 2 litros por minuto a fluxo. É uma sensibilidade padrão, né, que vem nos ventiladores. Depois você só ajusta a sensibilidade se esse paciente começar a mostrar assincronias de disparo. E na PCR, uma outra situação que acontece demais nesses ambientes, né? O que a fisioterapia pode e deve fazer na PCR? Né? Nesses ambientes, gente, a parada cardiorrespiratória, ela também é uma conduta ali compartilhada com a equipe inteira. Então, a presença do fisioterapeuta nessas situações de PCR vai dar uma qualidade no atendimento muito grande em relação à manutenção das vias aéreas e à manutenção da oxigenação, né? E a manutenção dessa ventilação adequada. Por quê? Porque o fisioterapeuta está focado em manter bem a ventilação e a oxigenação desse paciente. Então, normalmente, a posição do fisioterapeuta na PCR é a posição ali de ventilar o paciente, posicionar bem essa cabeça, né? Se tiver algo obstruindo aquele paciente, como secreção, né, excesso de salivação, o fisioterapeuta pode, né, identificar e aspirar aquela situação ou pedir ajuda para um técnico de enfermagem, um enfermeiro, para fazer aquela aspiração, né? Posicionar bem o tubo, posicionar bem a cabeça daquele paciente.
identificar se a ventilação está sendo eficaz ou não. Claro, o fisioterapeuta pode também participar de outras partes, né, da, da reanimação cardiopulmonar, como as compressões, as manobras de compressão. Não pode administrar a medicação, obviamente, né, nesses ambientes. Isso é do enfermeiro e a indicação é do médico, né? Mas a ventilação, a compressão cardíaca, né, é também de responsabilidade do fisioterapeuta. E aí a gente lança a mão, atualmente, né, de algo que também o fisioterapeuta que tem esse olhar mais específico, mas é algo que ganhou uma notoriedade com a pandemia, mas antes já era usado, que é usar um ventilador mecânico durante a PCR. Atualmente, gente, eu só uso o ventilador mecânico durante a PCR. Não uso mais o ambu, mas eu tenho uma justificativa. Por quê? Porque no ambiente que eu trabalho, os ambus, eles são muito frágeis. Muito frágeis. Então, muitas vezes, eles vêm da CME incompletos, quebrados, e você perde muito tempo, gente, para trocar um ambu na hora de uma PCR. E é um tempo precioso de ventilação e oxigenação. Por isso, eu aprendi a usar o ventilador mecânico durante a PCR e só uso o ventilador mecânico durante a PCR. Não existe hoje comprovação científica de superioridade entre usar o ventilador mecânico e usar o ambu, o ressuscitador manual, né? Então, em relação à evidência científica, você pode usar tanto um quanto o outro, né? E dependendo do ambiente que você trabalhe, né, como eu falei para vocês, lá no ambiente que eu trabalho, o dimensionamento da equipe é pequeno, então tem poucas pessoas para revezar nas compressões torácicas, né, muitas senhoras, e os ambus, eles são frágeis, quebrados, e às vezes durante a manobra ali, né, de ressuscitação cardiopulmonar, um ambu se desfaz, é um negócio assim, e aí realmente naquele ambiente eu só uso o ventilador mecânico, né, para ressuscitação cardiopulmonar. E tem dado muito certo. Por quê? Porque você garante com o uso do ventilador mecânico que aquele paciente está ventilando, né? Você garante. Só que você precisa saber configurar o ventilador mecânico nesse momento, porque se você configurá-lo errado, não só não dá certo, como você, né, pode colocar em risco aquela manobra de reanimação cardiopulmonar. Mas não é difícil, gente, não é difícil, né? Vocês podem anotar isso aqui, levar anotado num papelzinho, né? Eu vou mostrar depois aqui para vocês o trabalho, na verdade, um artigo que fundamenta isso aqui, tá? Mas depois que vocês fizerem uma, duas, três, quatro vezes, vocês já vão decorar e vocês vão entender o fundamento de por que que se ajusta dessa maneira o ventilador. Tá? Então presta bem atenção aqui, para você usar o ventilador mecânico durante uma PCR. A gente já está terminando, então presta bem atenção. Primeiro, o modo tem que ser volume controlado. Por que o modo volume controlado, gente? Porque você garante entrega de volume. Na pressão controlada, ele envia uma pressão. Só que se você está comprimindo o tórax, né, você vai dar pressão com pressão, né, resistência dessa pressão. E como você controla a pressão, da feita que ela encontrar uma resistência e atingir a pressão controlada, ela não envia volume. Então, o modo tem que ser VCV. Não importa como o paciente estava ventilando, gente. Na hora que ele tem uma PCR, ele é outro paciente. Então, você pega o ventilador, não importa como ele estava ventilando, você coloca ele em VCV, coloca o volume corrente de 8 ml por quilo, tá? Um fluxo, já que está em VCV, né? Suficiente para gerar 1,0 segundos, né? 1 segundo de tempo inspiratório. Em alguns aparelhos de ventilação mecânica, você vai ajustar o tempo inspiratório direto no VCV, né? Em outros, vai ser o fluxo mesmo, e aí você vai ter que ir ajustando o fluxo, dependendo do volume corrente desse paciente, para atingir 1 segundo de tempo inspiratório. PIP de 0, você zera PIP, tá? Frequência respiratória de 10, já que quando você está com ambu, lembra? É uma ventilação a cada 6 segundos. Não se ventila, não se hiperventila em reanimação cardiopulmonar, tá, gente? Quando você está usando o ambu, você tem que dar uma ventilação a cada 6 segundos, tá? Então, são 10 respirações por minuto. Você está usando o ventilador aqui, gente, como se fosse um ambu. Tá? Você está dando volume,
durante 1 segundo, 10 respirações por minuto, sem pipe. O ambu não tem pipe, tá? Só que aqui você garante esse volume entrando. No ambu você não garante que volume está entrando. FO2 de 100%. Então aqui você garante também que FO2 é 100%. Para o ambu garantir uma FO2 de 100%, o ambu ele tem que ter aquele reservatório. Se ele não tiver aquele reservatório cheio, aquela bolsa reservatória, você estiver só com o ambu sem aquela bolsa reservatória, você não está dando uma FO2 perto de 100% não, tá? E aqui, muito importante, por isso eu coloquei em vermelho, gente. Então vamos recapitular. VCV, 8 ml por quilo, 1 segundo de tempo respiratório, PIP 0, frequência respiratória de 10 e FO2 de 100%. E muita atenção, porque se você não fizer essas duas coisas aqui que estão em vermelho, não dá certo. Você precisa desligar a sensibilidade, ou tornar o ventilador o menos sensível possível. Ou seja, colocar ali a sensibilidade, se for a pressão, em -10. Se for a fluxo, em 10 litros por minuto. Deixar o ventilador o menos sensível possível para que ele não reconheça as compressões torácicas como esforço do paciente. Porque senão ele vai disparar, né? E ele só pode disparar 10 vezes por minuto, que é a frequência respiratória que você colocou. Então, muita atenção. Ou você desliga a sensibilidade, nem todo ventilador permite desligar a sensibilidade, mas os que não permitem desligar a sensibilidade, você deixa o ventilador o menos sensível possível, que ele não vai disparar. Coloque menos 10 centímetros de água, ou 10 litros por minuto, se tiver sensibilidade a fluxo, tá? Mas o importante é não deixar o ventilador disparar com as manobras de compressão torácica. E atenção ao alarme de pressão alta. Deixe em 60 centímetros de água ou mais. Por quê? Porque no volume controlado, gente, no volume controlado, quando o ventilador está entregando o volume, se ele atinge uma pressão de pico que está maior do que o alarme que você colocou, ele corta a ventilação. Ele interrompe a ventilação. Então, se você deixa ali 40, que é normalmente o que fica, né, 40 centímetros de água de pressão alta, e em algum momento na compressão torácica, o ar que está sendo entregue atinge esse 40, o ventilador vai cortar a ventilação e você não vai estar ventilando esse paciente. Então, deixa esse alarme de pressão alta lá no alto mesmo, 60, 70, para que as compressões torácicas não façam com que esse alarme de pressão alta seja atingida. Tá bom? Aqui a gente não quer que esse alarme de pressão alta seja atingido, certo? Então é muito importante isso, você configurar o ventilador direitinho. E depois que acabar a PCR, né, é importantíssimo você lembrar de voltar às configurações do ventilador, ou seja, voltar a sensibilidade para o normal, né, voltar o alarme de pressão alta e voltar às configurações, né, para o paciente, tá? Adequadas para aquele paciente. E aí vai depender de quem é o paciente. Mas é muito importante. Você sabendo usar isso aqui, tá aqui, ó. Essa carta do editor desse grupo de médicos indianos. E assim, não tem só essa, tá, gente? Essa é porque essa é a mais didática, né? Que eles fazem esse Six Dial Strategy. Eles fazem como se fosse 6 botões, né? 6 passos, né? Para você ventilar o paciente durante uma ressuscitação cardiopulmonar, tá? Mas existem outras evidências, né, que mostram o uso seguro disso. Inclusive, tem evidências que comparam o uso do ventilador mecânico e o uso do ambu, né? E você não tem diferença aí nos desfechos, tá bom? Então, tá aqui, PIP de 0, volume corrente de 8 ml por quilo, FO2 de 100%, né? Frequência respiratória de 10, né? Alarme de pressão máxima de 60, o trigger, que é a sensibilidade, né? O disparo desligado, e aqui ele coloca a relação INZES de 1:5, que vai dar 1 segundo de tempo expiratório, tá bom? Então, aqui nós temos, né, um artigo científico falando dessa estratégia que eu passei aqui para vocês. Também, se vocês quiserem acesso a ele está disponível aí na internet, na íntegra, né? Se vocês tiverem dificuldade de encontrar, me manda uma mensagem lá no direct que eu envio para vocês. E para finalizar, é claro que a gente, né, precisa do olhar do fisioterapeuta num paciente que está nesse ambiente e que ele se perpetua nesse ambiente. Uma sala vermelha, gente, uma sala de estabilização, uma UPA, é para o paciente grave
fica lá menos de um dia. Só que adivinha, na nossa situação, né? Da sobrecarga que o SUS tem, principalmente. Eles ficam dias. Eles ficam dias, muitas vezes, nesses ambientes. E aí você acaba evoluindo o desmame dele, estubando esse paciente, tirando ele do leito, sentando, fazendo exercício, caminhando. Ou seja, a presença do fisioterapeuta ali evita que esse paciente fique entubado ad eterno, sem necessidade. Por quê? Porque o fisioterapeuta vai ter esse olhar de que, opa, está na hora de desmamar esse paciente. Está na hora de fazer um teste de respiração espontânea. Está na hora de estubar ele. Vocês estão vendo como é fundamental a nossa presença nesses ambientes? Imagina, gente, que tem gente na UPA que está entubada agora. Agora, nesse momento que a gente está conversando, eu tenho colegas médicos que estão em UPAs com pacientes entubados e não tem fisioterapeuta lá. E esses médicos, muitos, né, são recém-formados. Eu sei porque eu os conheço. E às vezes eles me pedem ajuda, né? Enfim. E não é só aqui. Tem um médico que às vezes, de vez em quando entra em contato comigo, que ele é de Santa Catarina. E ele dá plantão em UPA, e não tem fisioterapeuta lá na UPA, e às vezes ele me manda um caso ou outro de ventilação mecânica para eu ajudar ele a identificar o que está acontecendo. Então, assim, gente, nesses ambientes, né? Isso aqui é só a ponta do iceberg. Dá para a gente fazer muita coisa. Por quê? Porque o olhar do fisioterapeuta nesses ambientes é um olhar especializado, é um olhar aprofundado, é um olhar que identifica desde o momento da indicação da intubação, passando pela intubação, passando pela ventilação, pela estratégia ventilatória, pelo desmame, pela extubação. Se é um paciente que não conseguiu sair desse ambiente e já tem indicação de levantar da cama, de andar, de se tornar mais funcional, o fisioterapeuta vai fazer isso. Né? Paciente com dreno de tórax, que fica ali na sala de urgência e emergência, precisa caminhar. Já tem comprovação, né, de que o paciente que caminha com dreno de tórax, ele tem a retirada desse dreno antecipada do que aquele que não caminha, do que aquele que fica parado. Então, assim, gente, fundamental a nossa presença, né? Quero deixar aqui, né, aberto para perguntas, agradecer, né, a participação de vocês e deixar aberto para que a gente possa usar esse Já final terminou? de aula para discutir algumas coisas práticas, como o Sancler trouxe, né? Discutir algumas coisas práticas, algumas coisas que vocês vivenciam. Deixa o meu Instagram e o meu e-mail, né? E acreditem, e podem mandar mensagem que eu respondo mesmo, viu? Pode mandar lá no Instagram, eu respondo, a gente discute caso. Se vocês quiserem, né, desse material aqui que eu indiquei, o fluxograma, né, o PDF do artigo, o link, na verdade, porque ele está disponibilizado na internet, né? O manual de boas práticas. Podem me mandar mensagem lá no direct do Instagram, que a gente vai se falando. Muito obrigado, contem comigo para fazer crescer essa fisioterapia nesse ambiente de urgência e emergência e nas UPAs. Maravilha, doutor Igor. Temos até estudantes do Paraguai aqui lhe prestigiando, olha. Dê uma olhada. Olha só, a Lady. É chique, né? Olha, que bom. Sim, lá no Instagram. Ela fala comigo lá no Instagram, né, Lady? Ela já lhe segue, doutor. Temos uma pergunta, doutor, lá no chat também, da Márcia. Você lê ou você quer que eu leia para você? Deixa eu encontrar aqui. Acima da Lady. Achei. A Márcia perguntou: sabemos que a nossa realidade no estado do Pará na saúde pública é bem diferente do particular. Como que o CREFIT, em questão da nossa região, está fazendo para que seja obrigatório o fisioterapeuta nas UPAs? Excelente pergunta, Márcia. O CREFITO 12 está atuando de maneira, e ainda mais esse ano, né? De maneira muito efetiva em tentar fazer com que se torne lei, também aqui, uma lei municipal, né? A presença do fisioterapeuta nas UPAs. Então, a gente está em contato com a Abrafui, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia de Urgência e Emergência. Está em contato com o pessoal lá do Rio de Janeiro também, para entender como que foi o processo, né, que fez eles ganharem, né, digamos assim,
essa lei, né? É uma vitória da fisioterapia, uma legislação que obrigue o fisioterapeuta a estar presente nas UPAs. E desde o início do ano, a gente fazendo documentos, encaminhando documentos para a gestão municipal. A gente sabe que essa gestão municipal ela é nova, né? Mudou o prefeito esse ano. Então, a gente está em contato. A gente está em contato também com vereadores, né? Que vieram ao longo do tempo também pedir apoio do prefeito. Então, a gente está pedindo apoio também desses vereadores em prol disso. E estamos usando, claro, a COP30 como, né, como grande cenário para que isso seja levado em consideração. Né? Ter nas UPAs, nesse momento aqui, a fisioterapia durante a COP30 seria algo muito bom para a nossa cidade. Então, o Crefito tem agido, né, atrás de conseguir essa demanda tão necessária, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Né? Então, a gente tem feito documentos, ofícios encaminhados, tem feito reuniões. O que eu posso dizer para vocês é isso. A gente tem tentado, nós, enquanto Câmara Técnica, em contato com também a presidente, com a doutora Edinete, a gente tem feito, assim, tudo que é da nossa parte, né, a gente tem feito. Agora, a gente precisa também da contrapartida da gestão. No final das contas, isso é uma decisão da gestão pública. Muito bom. Eu só queria fazer um comentário sobre essa pergunta da Márcia, né, para poder contextualizar para todo mundo entender. Existe um projeto de lei que já está vigente, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, que ele obriga a presença do fisioterapeuta nas UTIs e nas UPAs. Tá? Então, esse projeto de lei, desde 2019, foi aprovado e agora está em tramitação para o Senado Federal. Né? Contudo, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né, o COFITO, ele incentiva que os CREFITOS do Brasil todo, eles também se movimentem em prol de conversar, né, com lideranças políticas, vereadores, deputados estaduais, para poder aprovar essas leis nos seus estados. Como o doutor Igor citou, o Rio de Janeiro, ele é um desses estados que conseguiu ter o fisioterapeuta 24 horas presente nas UTIs, né? Então, atualmente o CREFITO 3, né, que é de São Paulo, e o CREFITO de Minas Gerais também estão nessa tramitação para poder conseguir uma lei, né, municipal, estadual, quer dizer, para poder ter o fisioterapeuta 24 horas. E eu reforço que o CREFITO 12 ele tem trabalhado em prol desse objetivo, né, principalmente entre a Câmara Técnica, que o Igor faz parte, com a doutora Edinete, que é a nossa presidente, em contato com representantes políticos, para que também a nossa região, né, Pará, Amapá e Tocantins, tenham o fisioterapeuta 24 horas. Então, esse é um esforço coletivo e a gente está batalhando, né, para a gente conseguir esse objetivo. É, rapidinho. Não é uma pergunta, mas é só uma questão que, tipo, reconhece a atuação do fisioterapeuta nas urgências e emergências, porém ainda não tem a obrigatoriedade uma lei, né, que tem a obrigatoriedade do fisioterapeuta dentro da sala de emergência de estabilização. Então, tem alguns prontos-socorros, né, hospitais de emergência que a sala vermelha não tem fisioterapeuta. Tem um reconhecimento, né, pelo COFITO, né, a resolução federal, porém não tem a obrigatoriedade. E tem alguns hospitais que têm os fisioterapeutas na sala de emergência, só que eles não são exclusivos da sala de emergência, como é o que acontece no caso do hospital onde eu faço a residência, Metropolitano, onde tem um fisioterapeuta que fica responsável pela sala de emergência, só que ele fica responsável pela UTI pediátrica e também na enfermaria pediátrica. No caso, sobrecarrega ali a assistência, assim, vamos dizer. Ele não está 24 horas na sala de emergência. Quando é interfonado, o paciente meio que já é ali só para conectar ou é para fazer um transporte, acaba que a gente não dá aquela atenção maior mesmo de acompanhar toda a clínica do paciente, por conta que tem demandas, por exemplo, se tiver uma intercorrência na UTI PED e chegar um paciente na sala vermelha, o fisioterapeuta é 1 para 3 setores. É algo que, assim, que eu acho que conforme é um espaço muito novo, a urgência e a emergência dentro da fisioterapia, né? Então, a lei, eu acho que daqui a pouco vai ter a obrigatoriedade mesmo, só tem um reconhecimento, ainda não tem nem a especialidade, né, em fisioterapia, urgência e emergência, e a gente luta para que
para que tenha, né, a criação da especialidade de urgência e emergência na fisioterapia, né, e também pela obrigatoriedade do fisioterapeuta mesmo nas salas de emergência. É um espaço bem novo. É isso mesmo. E aqui a gente fomenta, né, com essas aulas, com esses ambientes que a gente está aqui, justamente o papel fundamental, né, é mais do que estratégico, é um papel fundamental da fisioterapia nesses ambientes. E só reforçando, né, após a aprovação do Senado Federal, essa lei do fisioterapeuta 24 horas nas UTIs, ela é obrigatória no Brasil todo, tá? Então, vamos acompanhar, né, de perto essas tramitações e acompanhar também esse desenrolar desse processo. Mais alguma pergunta? Eu não estou conseguindo acessar agora aqui o chat. Se tiver alguma pergunta aí, me Não, passe. doutor. Se alguém quiser abrir o áudio também para fazer a pergunta, fique à vontade. Eu acredito que ninguém tenha mais perguntas, doutor. Acho que a gente pode encerrar essa sua brilhante aula. É sempre muito bom poder aprender com você. Então, em nome da nossa presidente, da doutora Elinete Braga, agradecemos a presença de todos. Aguardamos vocês em outras oportunidades, teremos muito mais aí em setembro. A gente gostaria de fazer uma fotinho que o doutor Maurício vai registrar. Quem puder ligar as suas câmeras agora, para a gente poder registrar esse momento, para que a gente possa deixar tudo registradinho. Vamos lá. Doutor Igor, o senhor consegue remover a apresentação? Pois é, eu estou tentando aqui, só que travou aqui no. Espera aí, então. Espera aí Deixa que eu o ver aqui. Maurício, ele é o anfitrião, ele vai remover para você. Se Deixa conseguir, eu pronto, conseguir. melhor, porque eu tô com uma tela travada aqui, não sei o que aconteceu. Olha, doutora, eu estou vendo aqui doutores que estão, inclusive, trabalhando, assistindo a sua aula, doutor Igor. Olha só que Sim, maravilha. mas essa é a fisioterapia, cara. Tem Exato. 60 pessoas aqui, ó. 60 pessoas numa terça-noite para aprender, para, sabe, se É aprofundar. É por isso. isso que eu disse na aula, a nossa profissão é a profissão de pessoas que se especializam, que não ficam naquele primeiro, né, naquele primeiro conhecimento raso, superficial. São pessoas que vão atrás, que se especializam. Olha, eu estou vendo aqui muitos com seus E uniformes. muita gente de plantão, Galera de plantão e assim, Tem. bem, Paula, olha a Camila, o Sancler, doutora Diga, Edinaí. Olha aí, olha, todo mundo trabalhando, tá certo. tem até Isso uma prima minha aqui, ó, é Isadora Seri. Seri que é só uma família. muito bom. Vamos Mas lá vamos lá. Vamos tirar nossa foto. Tá, obrigado a todo mundo que participou, colaborou aqui com o nosso Crefito 12 Educa. Sabe que vocês são sempre muito bem-vindos no nosso conselho. E a gente espera, como a doutora Mariana falou, recebê-los em próximas oportunidades no Crefito 12 Educa. Tá? Então, com isso, vamos tirar nossa foto. Avise, doutor. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Pronto. Todo mundo organizado. Obrigada, doutores. Muito Deus abençoe. bem, muito Bom obrigado, trabalho, gente. está Bom trabalhando. trabalho para quem está de plantão. Exatamente. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço.